Nesse vídeo vou fazer um teste desse conversor Buck que utiliza o 6555 para comandar aqui o MOSFET, e o mais interessante é que ele funciona em malha fechada. Então se você ficou curioso para ver esse carinha funcionando na prática, me acompanhe até o final do vídeo. Bom pessoal, a ideia de montar esse conversor aqui foi mais por uma questão didática, para a gente juntar aqui os vários conceitos que eu já abordei no canal. Então a gente tem aqui a parte de modulação PWM, a parte de gate driver, o conversor Buck em si, que eu já fiz um vídeo específico sobre ele, e também a parte de controle. Aqui nesse esquemático fica mais fácil da gente compreender todas as partes desse conversor. Na verdade ele é formado por 4 partes principais. A gente tem aqui a parte de potência, né, que é o conversor Buck em si. Como eu falei, eu já fiz um vídeo ensinando como dimensionar cada um desses componentes, né, o indutor, o capacitor de saída, o MOSFET, o diodo. Então se vocês querem aprender, vou deixar o link aqui na descrição e também no card. A outra parte aqui do nosso conversor diz respeito ao controle, que faz a realimentação da tensão de saída, né, para manter ela constante. A gente também tem aqui a parte do PWM, que gera os pulsos de comando, né, para o nosso MOSFET. Então eu estou utilizando aqui o 6555. E por fim, a quarta parte, que é o nosso gate driver, né, que é podemos dizer que é um amplificador, né, do sinal PWM para comandar adequadamente aqui o MOSFET, né. Bom, entrando aqui na parte do controle, eu utilizei um controle analógico, né, um controlador analógico do tipo 3. Então existem basicamente 3 tipos de controladores analógicos, né, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. E o que vai definir qual desses controladores a gente vai utilizar é a planta, né, do nosso conversor, a função de transferência e a resposta em frequência, né? Então, dependendo da frequência de cruzamento que a gente deseja, da margem de fase que a gente deseja para a malha de controle, não dá para utilizar um controlador tipo 1 ou tipo 2. Às vezes a gente precisa apelar para o tipo 3, que é um pouco mais complexo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o projeto, né, desse controlador. Existem bastante métodos para fazer isso e é uma análise relativamente complexa, mas eu gravei um vídeo no canal ensinando como projetar a malha de controle sem utilizar equações, né, utilizando um software gratuito da Texas Instruments. Então se você quiser saber mais sobre isso também, acesse o link aí na descrição. Mas basicamente a gente tem aqui um divisor resistivo formado por esse trim pod e esse resistor R11, que faz a leitura, né, da tensão de saída e compara ela com uma referência que é gerada pelo CI TL431. Então ele gera uma tensão de 2,5 volts. Essa tensão é comparada com a tensão do divisor resistivo, e aí a gente tem aqui a compensação desse erro, né? A gente tem um erro porque a gente está comparando a referência com a tensão da saída. Esse erro então é compensado pelo controlador tipo 3 com o objetivo de zerar o erro, né? Fazer com que a tensão na saída fique igual à tensão de referência. Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma tensão na saída tal que varia a razão cíclica do conversor para ajustar a tensão aqui na saída. Então, essa tensão que sai do nosso controlador vai lá no pino de controle do 6555. E o que isso faz? Vai alterar a tensão de threshold da carga e descarga do capacitor aqui do 6555. E consequentemente a gente vai variar a razão cíclica aqui do MOSFET. Mas infelizmente, né, essa técnica aqui acaba variando também a frequência, como a gente vai ver depois nos resultados práticos. E no canal também tem um vídeo explicando como funciona certinho esse circuito aqui, como que a gente consegue fazer esse modulador PWM utilizando o 555, então também recomendo você assistir esse vídeo para entender melhor essa parte do circuito. Por fim, temos aqui a etapa do gate driver. A tensão que sai aqui do 555 já é adequada para comandar um MOSFET, né, que ela vai ser a mesma tensão da entrada. Nesse caso, o conversor ele foi projetado com uma tensão de entrada de 12 a 15 volts, né, e regula na saída 5 volts para uma corrente de 3 amperes. Então a gente tem aqui uma potência na saída de 15 watts, beleza? Bom, então essa tensão aqui já vai ser adequada para comandar o MOSFET, mas lembrem-se que no conversor Buck, o source do MOSFET ele não é referenciado ao terra. Olha onde fica o source, ele fica aqui em cima. E essa tensão no nó de comutação, ora ela é 0, ora ela é 12. Então a gente não consegue manter, né, os 12 volts ou 15 volts, né, dependendo da tensão de entrada, entre o gate e o source, se a gente ligar diretamente a saída do 555 no MOSFET.
Por isso a gente precisa de um circuito que faça essa adequação, né, e corrija essa questão do conversor buck. Então eu utilizei aqui um gate driver baseado no capacitor de bootstrap. Aqui no canal também já fiz um vídeo específico sobre isso. Se vocês querem entender como esse circuito funciona e como projetar o capacitor de bootstrap, assistam esse vídeo, né? Mas o que esse circuito faz de modo geral é fazer um level shift aqui, digamos, na tensão do capacitor de bootstrap. Então, primeiramente, ele carrega esse capacitor com a tensão de VCC, e conforme a tensão nesse nó de comutação aumenta de 0 para VCC, essa tensão no capacitor também aumenta, mantendo sempre a tensão entre o gate e o source entre 0 e o VCC. E assim a gente consegue comandar o MOSFET. Bom, aqui para vocês verem com mais detalhes a placa, a gente tem aqui então um circuito de controle, utilizando o CI, o amplificador operacional LM358. Tá? Aqui a gente tem o TL431 que gera referência de 2,5 volts. Depois a gente tem aqui o C555 responsável por gerar os pulsos de comando. E aqui a gente tem o IR2117, que é esse gate driver com bootstrap. Tá? Aqui na saída a gente tem o filtro LC, né, o indutor aqui e os capacitores. Observe que eu estou utilizando aqui uma combinação, né, entre capacitores eletrolíticos e capacitores cerâmicos. Aqui na entrada a gente também tem um filtro capacitivo, porque a corrente na entrada do conversor buck ela é descontínua, né? Quando o MOSFET entra em condução a gente tem uma corrente circulando, né? Na verdade é assim. E quando o MOSFET entra em bloqueio a corrente vai a 0. Então essa seria a corrente observada pela fonte que a gente vai ligar aqui na entrada, o que não é interessante. Então esse capacitor tem o objetivo de filtrar essa alta frequência, então ela vai descer aqui para o ground. E o que a fonte vai observar vai ser, na verdade, o valor constante, né? O valor CC dessa corrente. Então, aqui também fiz uma combinação, tem um capacitor eletrolítico e 4 capacitores cerâmicos de 10 microfarad. Porém, eu não consegui comprar esse capacitor, estava em falta lá na loja que eu comprei. Eu acabei não utilizando. Vamos fazer um teste rápido aqui. Eu não vou utilizar por enquanto. Então, vamos utilizar apenas o eletrolítico. Vocês vão ver qual que é o problema aqui, né? Que a gente não vai ter uma filtragem muito adequada. Mas depois eu vou fazer um vídeo ensinando como projetar esse filtro capacitivo na entrada e na saída, por que eu estou utilizando essa combinação de capacitores cerâmicos e eletrolíticos, como calcular a quantidade de cerâmicos e eletrolíticos. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí até lá acho que eu vou conseguir comprar os capacitores que faltam aqui. A gente vai fazer uma comparação como está agora sem eles e depois com eles, né? Se faz realmente diferença ou não. Esse é o MOSFET que eu estou utilizando, que é o IRFZ44N. E aqui o diodo, que é o IN5819, né? Eles estão um pouco sobredimensionados, mas eram os componentes que eu tinha aqui em mãos. Bom, agora vamos ver isso aqui funcionando na prática. Bom, então esse é o setup para a gente fazer o teste do conversor buck que está aqui. Vou utilizar essa fonte do tipo colmeia para fornecer os 12 volts na entrada do conversor. Então uma fonte de 12 volts 5 amperes. E na saída eu improvisei essa carga resistiva que consome 50% ou 100% da potência total, que são os 15 watts, dependendo da posição dessa chavinha aqui. Então eu consigo selecionar entre 50% e 100% da carga. Então vamos para o primeiro teste. Aqui nesse teste eu estou medindo a tensão no nó de comutação, lá em cima do diodo antes do filtro LC de saída. Então essa tensão aqui no canal 2 em azul, que ela varia entre 0 volts e a tensão de entrada, né, que é 12 volts, na frequência de comutação. Aqui a frequência está em torno de 65.8 kHz aproximadamente. E no canal 1 em amarelo a gente tem a tensão na saída, que está regulada em 5.05 volts. Por enquanto eu estou utilizando 50% da carga. Agora eu quero que vocês observem como a frequência vai variar um pouco aqui conforme eu aumento a carga. Vou colocar 100% da carga, a frequência caiu para 60 kHz, mas a tensão na saída se manteve regulada aqui em torno de 5.04 volts. Isso acontece por conta daquela característica do modulador que a gente está utilizando com 555, que ele varia tanto a razão cíclica quanto a frequência, né? Mas isso já era esperado e por isso a gente precisa considerar isso na hora de projetar o conversor. Então observe que com 100% da carga, o conversor conseguiu manter a tensão bem regulada a referência de 5 volts. Né? Agora vamos ver como está comportando o ripple na saída do conversor. Então eu vou tirar aqui o canal 2, vou manter apenas o canal 1, e vou colocar o acoplamento AC para a gente pegar apenas o ripple nessa tensão. Então vou aumentar aqui, olha aí que bonito, né? E vamos medir aqui pico a pico, vou colocar aqui em amplitude, e vamos pegar qual que é o pico a pico dessa tensão. Olha aí pessoal, está em torno de 96 mV,
que já está bem adequado para esse projeto aqui. Agora eu substituí a ponteira de tensão do canal 2 por uma ponteira de corrente, estou medindo aqui em azul a corrente na saída do conversor. E como vocês podem observar aqui, o valor médio está em torno de 1,55 amperes, que é praticamente a metade da potência. Esse conversor foi projetado com uma carga de 3 amperes, né? Então está bem próximo ali de 1,5 amperes. E agora eu vou colocar 100% da carga e observem que a corrente foi para exatamente 3 amperes como esperado. Então aqui o conversor está funcionando muito bem, né, com a potência máxima e também com metade da potência, e a tensão continua bem regulada ali em 5 volts. E um teste bacana para a gente fazer é pegar aqui o transitório bem na hora que a gente der um degrau de carga, para observar como se comporta a tensão na saída. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o trigger no canal 2, na borda de subida, e dar um single. E agora eu vou colocar 100% de carga e vamos ver como se comporta o controle. Olha só, infelizmente a gente tem essa trepidação aqui por conta dessa chave mecânica, né? Na hora que eu acionei ela, a gente tem essa trepidação, mas notem como a tensão na saída, ela não apresentou, né, um overshoot muito elevado. Vou tentar fazer novamente para ver se a gente consegue pegar um comportamento melhor aqui. Vou aumentar um pouco, dar um single. É isso aí. Infelizmente a gente tem essa trepidação. Agora eu vou tentar pegar na borda de descida, diminuindo de 100% para 50%. Vou colocar aqui, mudar o trigger para falling. Dar o single. Vamos reduzir a carga. Ó, aqui na borda de descida já foi mais interessante. A gente não tem aquela trepidação. Notem, vou fazer novamente aqui. Ó, notem que o overshoot foi praticamente mínimo, né? Ali em amarelo a gente tem a tensão na saída, e quando a gente diminui a carga, é esperado que a tensão aumente, mas rapidamente o controle leva ela novamente para a referência de 5 volts. Bom, por fim aqui vou tentar fazer um teste para a gente estimar a eficiência do conversor. Eu não tenho aqui os equipamentos adequados, mas eu vou medir aqui com essa ponteira de corrente e com a ponteira de tensão a potência na saída do conversor e a potência na entrada, para a gente calcular a eficiência, né? Aqui na saída a gente tem a corrente de 3,07 amperes para a tensão de 5 volts, o que dá uma potência de 15,35 watts. Já na entrada a gente tem uma corrente em torno de 1,5 amperes e uma tensão de 12,1 volts, que vai dar em torno de 18,15 watts. Então, dividindo 15,35, que é a potência de saída, por 18,15, que é a potência de entrada, vai dar uma eficiência em torno de 84,6%. E aqui, pessoal, é interessante observar a corrente na entrada, como ela tem uma ondulação relativamente grande. Isso porque o filtro capacitivo que eu coloquei aqui ainda não está dimensionado adequadamente, né? Faltou alguns capacitores aqui, como eu falei para vocês, e esses capacitores eram, né, de fato necessários para filtrar essa ondulação. Então, quando eu comprar novamente esses conversores, no próximo vídeo que eu falar sobre o projeto desses filtros capacitivos, eu vou voltar a testar aqui para vocês verem a diferença de utilizar esses capacitores ou não.